Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast A Jornada do Alto Amor. Eu tô muito feliz que você tá aqui e eu desejo do fundo da alma que esse episódio faça toda a diferença na sua vida. Eu peço que você se inscreva no canal, curte, comente e já compartilha o link para mais pessoas. Hoje a gente vai conversar sobre persistência, empreendedorismo e alto amor. A gente vai convidar uma pessoa que ela é gestora do Grupo Gambiarra, ela que faz parte da assessoria do governo de economia criativa e é empreendedora. Eu não posso falar o currículo dela completo, porque senão a gente passaria 40 minutos só falando a quantidade de coisas que essa mulher já experimentou viver, já mergulhou. E é sobre persistência, é sobre empreendedorismo, que eu quero convidar a Isabelle Ribeiro para trazer esse mergulho da alma dela, essas experiências, esse lugar de o que é que uma mulher precisa para mergulhar nesse universo do empreendedorismo, mas principalmente a sua história, Belle, nesse caminho, nessa jornada, nesse lugar de valorizar a economia criativa, valorizar os pequenos empreendedores, nesse lugar da sua caminhada e principalmente como o alto amor, ele começou nessa jornada, né? E qual a diferença faz na sua jornada? Ai, Bia, primeiro, eu tava te olhando aqui, iluminada, falando, e como você vibra, assim, amor pelo que faz, como você vibra nesse lugar da comunicação, te olhando aqui muito orgulhosa. Que delícia! De verdade, e é tudo que eu amo, é ver mulheres que eu admiro, vibrando, ativas, em movimento. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. O café que a gente tava se devendo tá acontecendo aqui agora com o chá do alto amor. Um brindinho. E aí um chazinho. Sim. Enfim. Chazinho de capim santo. Sim, eu tô no cafezinho. Bom, eu acho que... Eu já até esqueci a pergunta toda, mas... eu acho que nesse primeiro lugar, assim, para quem não me conhece, eu sou uma mulher que veio sempre do movimento. Então, quando você traz que eu experienciei muitas coisas, e quando você traz a questão da persistência e resiliência, é tudo que traz a minha vida, traduz o meu caminho, assim. E então, hoje, aos 33 anos, eu me encontro num lugar de realização. Ainda não estou onde eu queria estar. E, na verdade, estou onde eu queria estar. Porque eu gosto de ter essa sede, né? Que não é ansiedade, é a sede do que está para vir, né? Do que está por vir, do que está para ser construído. Então, hoje eu tô num lugar onde eu já passei por muita coisa. Quando você traz... A gente tava ali, eu fui ajeitar a sua roupa, porque eu já fui produtora de moda, dancei minha vida inteira dela pra criança, experienciei, de fato, muitas coisas na minha vida. É arquiteta também, Sou arquiteta, então, assim, vivenciei muitas coisas, me permiti vivenciar muitas coisas. A coisa do vivenciar, do me entregar a experiências, durante toda a vida, é como se fosse eu costumo dizer que eu ando com uma malinha, e eu vou experienciando as coisas e vou deixando que o fluxo da vida vá me apresentando os caminhos mesmo. E aí hoje, um pouquinho mais velha, né, assim, aos 33, eu consigo enxergar que aquela menina lá de trás fazia as coisas com muito sentimento, mas noção zero. E talvez essa noção zero tenha me ajudado a chegar onde eu tô. E é isso, assim, então hoje eu tenho esse entendimento de que é importante viver as experiências, mas hoje eu tenho o entendimento de que vou viver mais com cuidado, com cautela, selecionando essas vivências, quem pode entrar, até onde eu vou. Perfeito. Então, esse olhar com muita terapia também. Sim. E, Belle, é muito legal você trazer essa voz, porque isso fala muito sobre esse lugar de experimentar e esse lugar do quanto as pessoas estão paralisadas pelo medo de errar e o medo do desconforto.
Porque eu tenho acessado muitas pessoas, né, como clientes, alunas, tanto no consultório quanto na jornada do Alto Amor, que são pessoas com medo do desconforto, sabe? Ai, mas eu gosto de fazer isso, mas eu gosto de fazer aquilo, mas eu não sei o que eu quero fazer, né? Será que eu não sei o que eu quero fazer? Ou eu não quero assumir o risco de fazer o que precisa ser feito e lidar com a consequência que vier a partir dessa escolha? E eu acredito que nisso a gente se assemelha muito, nesse lugar de se arriscar, né? De se permitir, ok, eu vou experimentar isso. Se não for, tudo bem, a gente conclui, né? E isso não significa dizer fracasso, isso significa dizer experimento. E eu coloco essa bagagem de uma forma mais vívida, mais intensa, né? E o quanto tudo que você fez para chegar até a Belle dos 33, nada foi perdido. Porque eu tenho certeza que a sua faculdade de arquitetura colabora para a beleza que você enxerga em cada detalhe no seu dia a dia, no seu campo do empreendedorismo, né? O quanto o balé te trouxe um lugar de postura, um lugar de disciplina para, enfim, muitos outros movimentos da sua vida. Então, o quanto as pessoas elas perdem pelo medo de errar, pelo medo do desconforto. Exato. Acho que o medo do erro paralisa e a gente precisa começar a olhar para isso com uma leveza um pouco maior, assim. Muitas vezes eu me pego pensando, né? Hoje na terapia eu tenho feito psicanálise, que está sendo assim um mergulho na minha alma, um mergulho intenso, assim, e eu tô amando me descobrir. Perfeito. Eu costumo dizer que eu vivi ali num lugar de névoa por uns bons anos, só executando, porque eu tenho essa força de trabalho, né? Eu sou de Achaguian, eu gosto do movimento, eu gosto de trabalhar. E aí, a minha saúde é que me freia. Então, hoje eu tenho que ter cautela para essa coisa do movimento, porque se deixar eu só vou, eu sou um trator de trabalho. E eu gosto de construir, eu acho mesmo que eu vim com alguma missão de construir, de tentar fazer, e hoje eu gosto. Áreas com ascendente em Áries, eu vou fazer. Perfeito. Mas hoje eu entendo esse movimento, tento me conectar. E eu acho que o não ter medo, não é que eu não tenha medo do erro. O medo existe, mas ele não me paralisa. Então eu olho para esse medo. O que é esse medo? É o olhar do outro, se eu errar. É o meu medo, a minha cobrança de, poxa, fazer uma coisa e não ser perfeita naquilo. E perfeição eu aprendi no balé, que era onde eu deveria chegar. E no balé mesmo, eu entendi que o erro também existia. Então eu era um ser humaninho dançando, comecei a dançar com 8 anos de idade. Tinha ali bolsa, então tinha uma cobrança muito grande, tinha a minha cobrança, tinha a cobrança indireta da minha família, que sempre foi maravilhosa, mas existe, né, uma expectativa em cima da gente. Então, o balé me ensinou com a disciplina, me ensinou que existe sim ensaiar todos os dias para chegar à perfeição, mas o erro também existe. O erro tá ali nos ensaios, o erro tá até no palco, já caí algumas vezes no palco. Então, acho que é muito da gente pegar esse medo e levar junto com a gente. Ele existe, não quer dizer que ele não existe. Né? Não vai ter medo. Vai ter medo, vai ter erro. E que a gente tem que se permitir ser vulnerável mesmo. Que medo é esse de ser vulnerável, né? Que medo é esse de trocar a chave? Que medo é esse de trocar, de virar os ciclos? De cair em cima do palco. De cair em cima do palco. E eu lembro que eu lembro de ter sofrido um pouquinho, e no outro dia eu já tava, gente, tá tudo bem, tá, bora. E eu repito isso hoje. Então, assim, não quer dizer que eu não tenho medo, não tenho medo do medo. Sim. O medo tá comigo. E a gente vai juntos, caminhando. Porque o medo tá em todos os meus divertidamentos. Perfeito. E é esse lugar de quem domina quem, né? Eu sempre faço uma metáfora em relação à barata. Às vezes a pessoa ela tá ali com a fobia, né, da barata, e a gente olha pra barata é, sei lá, 500 vezes menor que um ser humano, muito mais, né, sei lá. Mas aquilo paralisa. E assim como os nossos pensamentos. Se eu olho para minha sombra, se eu olho para o meu medo e eu enxergo ele um monstro do tamanho dessa casa, né?
eu vou me sentir muito pequeno, muito criança para atravessar essa sombra, esse medo. Mas a partir do momento em que eu olho para esse medo e digo, eu sou maior que você, né? Ou seja, que eu olho para a barata e eu digo, ei, eu sou maior do que você, eu consigo ir lá e matar o medo, né? Então, o quanto é importante a gente olhar para esses medos, validar esses medos, levar para terapia, mas principalmente esse lugar de se lembrar que é maior, né? Que a gente é maior. E dentro desse movimento, Beli, também do atravessar os desconfortos, né? Então, ninguém quer cair em cima do palco, mas se cair em cima do palco, como é que eu posso ter humildade para dizer, ok, eu vou levantar? Humildade. Eu acho que a gente é pouco humilde. Eu acho que a gente tem que entender que a gente tá aqui para errar mesmo. Tá tudo certo, né? Então, assim, na trajetória empreendedora, não foi algo que eu escolhi, Bia. Assim, aconteceu na minha vida ser empreendedora, que eu não escolhi conscientemente, na verdade, né? Porque fiz escolhas, vim de uma família de mulheres concursadas, que, né, minha mãe ali sempre, todos os dias, até hoje, repetindo a coisa do concurso. Hoje eu tenho um outro olhar mais leve em relação a isso e tá tudo certo. Mas eu acho que a gente tem que... Uma coisa também, a coisa da resiliência, né? Da gente ser humana, errar, resiliente, errar rápido, acertar rápido, que o empreendedorismo exige. A gente não tem muito tempo para... precisa ter essa agilidade para errar rápido e se ajustar rápido. E humildade para entender que isso vai acontecer não só uma vez, mas várias durante a nossa vida. E hoje eu acho que uma coisa importante para a gente, enquanto mulher que constrói e tudo mais, é esse entendimento de que a gente vai precisar abrir e fechar ciclos na vida mais de uma vez. Então hoje, quando eu olho, a gente estava conversando, eu estava num grupo de mulheres falando sobre estratégia empreendedora. E aí a gente estava falando sobre como a gente foi ensinada, né, a geração dos nossos pais, a ser uma coisa só a vida inteira. Nasci para ser arquiteta. Não preciso ser arquiteta só a vida inteira, né? Eu posso ser várias Belis e vivenciar essas várias Belis. Eu acho que é o que dá o dinamismo. Tudo bem se não quiser ser assim. Eu tenho minha irmã mais velha que ama, ela é do tribunal, ela adora aquela rotina e tudo mais. E ela tá nisso há anos e faz parte da vida dela, assim como outras mulheres. Mas eu gosto dessa dinâmica de fechar ciclos, abrir outros. A gente tava falando, eu dava aula de balé, fechei esse ciclo para abrir um outro. Então eu acho que estar aberta a esse dinamismo dentro da nossa vida inteira é muito gostoso errar né, e virar a chavinha com humildade, com resiliência. Perfeito, e a gente vai se ajustando. E você estava falando lá atrás, Beli, sobre esse lugar de ser um trator, né? Se deixar, eu sou um trator e é a minha saúde que me para, né? Quem me parou nesse caso foi Caetano. Eu não digo que ele me parou, mas ele me trouxe consciência, né? Perfeito. Então, foi muito interessante porque eu sempre fui, inclusive no meu desenho humano, que é um tipo de abordagem terapêutica, falou lá que eu tenho um gene do trator mesmo, né? Da guerreira que só vai. E eu amo muito esse lugar do fazer, né? Do criar, do construir, do executar. Acho que a gente tem muita semelhança nisso. Só que Caetano, ele me trouxe um lugar de qualidade de vida, né? De ordem. Eu digo que Caetano, antes de nascer, antes de, né, acoplar no meu útero, ele trouxe a palavra ordem. No ano que ele foi, né, feito, digamos assim. E a palavra ordem me trouxe um lugar de onde eu quero colocar energia. Como eu quero que sejam meus dias e o que é saúde para mim, né? O que é sucesso para mim? Porque eu precisei em algum momento me perguntar esse lugar de, ei, mas se eu for só terapeuta, eu vou ser verdadeiramente feliz? E aí foi quando eu entendi que eu precisava colocar ordem, eu precisava ter horário de início de trabalho, horário de fim do trabalho, mesmo sendo autônoma, mesmo sendo empreendedora, né? Eu comecei a entender que eu precisava ter o tempo da atividade física, que eu precisava ter o tempo para me relacionar, para namorar, para amar, para ser filha, para ser amiga,
para ser mãe, né? Então, Caetano me trouxe muito, assim, essa ordem, essa força de dizer assim, mas o que é sucesso, né? Porque o que mais existe é uma sociedade onde tem uma busca desenfreada por algo que a gente não sabe o que é esse algo. Ah, é dinheiro? Dinheiro é super bem-vindo, né? Realiza muitos desejos da nossa alma, mas existem pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres que só têm dinheiro, né? E que falta essa consciência, esse lugar de qual é a ordem? O que verdadeiramente importa? Então, eu sempre olho para Caetano e digo, filho, muito obrigada, né, por todas as transformações que você trouxe na minha vida, porque trouxe mais sentido para esse movimento, sabe? De onde eu quero colocar minha flecha? Eu sempre falo isso, né? Um oxoceira, né? Então, onde eu quero colocar minha flecha, né? Esse olhar, né? Sim. O meu Caetano foi a endometriose, né? E tem a ver com o filho também, porque a endometriose foi descoberta num movimento da maternidade, do desejo da maternidade, né? Então, e eu tive já alguns sinais há um tempo, né? Esse trator, ele tem um custo, né? E aí, quando a gente ainda não tem a maturidade, a percepção, né, de entender como é que funciona a nossa máquina, que é o nosso corpo, mente, tudo ao mesmo tempo, alma, a gente não consegue controlar. Então, quando você diz que ele traz a ordem, é exatamente o que eu tenho vivido depois de ter saído de uma névoa que eu comentei, assim. Então, é como se eu comecei a me conectar comigo, comecei a entender, comecei a meditar, a meditação e a oração me trouxe uma clareza que eu não tinha antes. Então, sempre meditando com a mão no útero, outra no coração, me trazendo pedindo mesmo essa clareza. E aí, tive alguns momentos. Um momento foram 3 momentos, na verdade. Engraçado que eu não refleti sobre isso e agora eu tô trazendo. Que bom. Mas é um primeiro momento da depressão, em que, assim, né, a gente perde ali o brilho da vida. Então, tive esse momento da depressão, consegui, através da terapia, acordar, enxergar aquele movimento. Depois tive pedra no rim, uma crise absurda. E há pouco tempo, dizem, né, que é pior que a dor do parto. A dor do parto, dizem. Como eu não parei, eu não sei, mas é absurda. Vala a misericórdia de Cristo. Nunca mais tive, graças a Deus. Sim. E ao meu cuidado também. Sim. Mas, que é genética, né? E a endometriose e a adenomiose. 2 coisas ao mesmo tempo, 2 juntas. Então, eu acho legal falar sobre isso, para que muitas mulheres, que eu acho que é um tema que é muito pouco falado, muitas mulheres têm e não sabem. E a endometriose nada mais é do que é como quando é um sinal de que tudo está desregulado, assim. Sim. Então é uma inflamação onde o endométrio, que é o que reveste o nosso útero, ele se forma, é uma repetição dele em outros lugares do nosso organismo. Então tem endometriose até no cérebro, no pulmão, enfim, a minha tá só na pelve. Mas por que eu trago isso, assim? Porque é uma doença crônica relacionada, né, às doenças crônicas como a fibromialgia, por exemplo, elas estão relacionadas a essa mulher, essa conjuntura, né, do corpo, mente e alma, do que você está se alimentando, como, quando eu digo se alimentando, é de tudo, né? Sim. Do que você ouve, do estresse, de como você traz aquilo tudo. E a endometriose me deu uma acordada, assim, que foi quando eu parei alguns anos de tomar anticoncepcional para limpar mesmo o corpo, e aí isso me ajudou a descobrir a endometriose também, e aí eu entrei num ciclo de descobertas, assim, e aí ter descoberto a endometriose me alertou para a mudança de estilo de vida, sim. Então, o seu Caetano foi a minha endometriose, e hoje eu lido com ela. É uma doença que é grave, na verdade. As pessoas, eu acho que ainda estão descobrindo cientificamente sobre ela. Então, ela é uma doença grave, é uma doença crônica que não tem cura. E muitas mulheres vivem com ela sem saber que vivem. Sim. Então, é muito importante. Eu ainda quero muito falar mais sobre isso, para que mais mulheres se percebam e entendam que a mudança na alimentação, a meditação, mudança de estilo de vida, então separar momentos da sua vida para olhar para si é o que vai fazer você conviver melhor com essa doença, né? Exato. Então, e aí eu trago porque o lugar da maternidade está bem ligado
A endometriose. E esse lugar de ser um adoecimento feminino, né? É uma parte do nosso corpo onde está ali esse lugar de repressão, de dores, da história do feminino, né? Então, para além, como você trouxe, né? O meu fazer sempre foi muito forte. E aí é um convite também de olhar para esse feminino, porque esse feminino, ele também fala sobre o sentido, sobre o prazer, sobre o propósito, sobre o estado de receptividade, né? Exato. Então, o nosso corpo, ele vai falando o tempo todo com a gente. E eu acredito muito nas doenças psicossomáticas, né? Eu estudo muito sobre isso. E o quanto o nosso corpo, ele é sábio, ele fala. E aí, Bela, eu quero te fazer umas perguntinhas para que mais pessoas conheçam, para a gente ir fechando o nosso papo. Mas se você pudesse me contar o que é autoamor para você, por toda a sua vivência e experiência, assim, em uma palavra, em uma frase, em um pensamento, o que é autoamor para você? Acho que é se sentir bem consigo mesma. Estar bem comigo. Sim, eu saio comigo sozinha, eu tô bem. Hoje em dia, de 0 a 10, o quanto você avalia que você está nesse lugar de amor próprio? Quanto que você daria para a Belle de hoje? Eu acho que 7 ainda. Sério. Quero muito mais. Sempre foi assim? Ou já diminuiu, aumentou? De jeito nenhum. Há alguns poucos anos atrás era nível 3. Nível 3. E qual atitude de mais desamor que vem na sua mente? Assim, poxa, eu fiz isso comigo e pra mim foi uma atitude de desamor. Eu acho que não cuidar da minha saúde e aceitar traições. Quando eu digo traições, não só no âmbito do relacionamento. Eu acho que aceitar pessoas ficarem além do que deveriam na minha vida, de um modo geral, né? Perfeito. Permitir essa... Não colocar se alguns blindar. limites. Perfeito. Perfeito. É isso. E se você pudesse olhar para essa câmera aqui e passar 3 dicas para quem está assistindo a gente sobre persistência, empreendedorismo e autoamor, o que é que lá do fundo do seu coração você falaria para essas pessoas que estão assistindo? 3 dicas do coração. Nossa, que difícil. Só 3? Vou conversar mais. Eu acho que primeiro se colocar em primeiro lugar e se amar, se sentir confortável em si. Depois da gente se sentir confortável em si, a gente consegue se defender pro mundo. Então, hoje, por exemplo, eu trago a coisa da multipotencialidade. Eu não deixo que ninguém fale sobre isso, porque eu tô muito segura do que eu sou, de quem eu faço. Então, estar segura de si te deixa pronta para construir o que você quiser. E o lugar do empreender traz muito isso. A gente precisa segurar muito a onda sozinha. Então, esse movimento de estar segura de si faz com que você consiga construir mais, que eu empreender é isso. No cotidiano, você olhar para tudo, se ver só e tentar, e pensar em desistir. Não, bora lá, que eu consigo, eu tô bem comigo, eu consigo, eu acredito em mim, eu consigo construir. Então, é muito nesse lugar e funciona pra vida também, né, eu acho. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, amores, quero agradecer gigantemente a sua presença. Foi ótimo, que papo gostoso. Passaria horas. Eu também. Aqui conversa, quero mais, né? E Obrigada. trazer esse lugar mesmo de agradecimento para que mais pessoas se vejam na sua história. A intenção do podcast é justamente trazer pessoas reais para falar sobre amor próprio, né? Então, às vezes a gente se identifica e a gente diz, uau, se aquela pessoa atravessou, eu também posso atravessar, né? Olha a dica, né, do que aconteceu na vida dela, como é que eu posso também? Porque, infelizmente, ainda se existe a crença de que amor próprio é egoísmo. Eu preciso cuidar de todo mundo, mas eu não posso cuidar de mim, né? Só que a gente ainda não entendeu, e eu já entendi porque na prática eu vivo isso, que eu busco ser o máximo coerente daquilo que eu falo com aquilo que eu aplico na minha vida, né? Eu digo que eu sou o laboratório para poder transmitir para as minhas clientes, que quando a gente muda a nossa relação com a gente, muda a nossa relação com o todo.
com o nosso ambiente de trabalho, com o nosso trabalho, com nossos filhos, com os nossos amigos, com o nosso companheiro, com nossos pais. Então, quando eu priorizo, né, a mim mesmo, eu respingo isso, eu reflito isso em todas as minhas relações. Então, muito obrigada pela sua presença e eu desejo te encontrar cada vez mais pra gente bater papos muito gostosos como esse. Eu Gratidão, amei. gratidão. Obrigada, gratidão minha. Desejo muito sucesso, que tenham mais episódios. Foi bem curtinho, porque a gente tá com o horário apertado. Sim. Mas eu acho que o encontro dessas potências, né, essa conversa, eu tenho só pra gente concluir. Sim. A gente tá vivenciando lá a Rede Sergipana de Mulheres. Sim. E são 30 mulheres em rede. E esses encontros femininos, você sabe bem, são de uma potência gigante. Então, quando eu falo do empreender ser solitário, a busca desses encontros, mesmo que seja isso, um café, uma conversa ou uma rede maior, são muito importantes, né? E o quanto refresca, né? Refresca. Dá uma inspiração, dá uma oxigenada. A palavra inspiração, acho que diz muito além, né? Perfeito. Então é isso, perfeito. Obrigada por tudo. Gratidão imensa. Quero te agradecer por estar aqui junto com a gente. Se você gostou desse episódio, se fez sentido aí dentro para você, se alguma frase reverberou no seu coração, comenta aqui, coloca nos comentários. Pega esse link e encaminha para todas as pessoas que veio na sua mente que precisam assistir esse episódio. E já curte, se inscreve no canal, que é muito importante para a gente partilhar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Lembrando que toda segunda-feira tem uma aula disponível da Jornada do Alto Amor aqui no YouTube e todos os domingos você encontra uma meditação guiada para você se permitir ser cuidada e iniciar a semana de uma forma diferente. Juntos, vamos além. Um beijo e até o próximo episódio.